Paz do Senhor, meus irmãos. Quero que você abra sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Nós vamos estar fazendo a menção de dois textos da Bíblia, crendo que o Senhor vai falar conosco, como já está falando através dos louvores. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Todos acharam? Amém. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Vamos ler novamente. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Abra comigo também a sua Bíblia em Lucas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Vai sentindo a presença do Espírito Santo. Abaixo, arabaço. Vai sentindo a presença dele. Todos acharam? Diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e os ungia com unguento. Quanto a isto, viu o fariseu, que tinha convidado, e falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize ao mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado,
pouco ama? E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Lindo esse texto, maravilhoso esse texto. Eu sinto uma presença tão linda aqui, irmãos. Xarabaço. Você consegue sentir o amor de Deus pairando no ar nessa noite? Você consegue sentir esse amor desse Deus pairando sobre você? Queridos, a leitura em que fizemos em 1 Coríntios, capítulo 2, é algo intrigante e responde muitas perguntas. Nossa, porque Paulo vai dizer algo, ao meu ver, muito forte. Falando a carta aos Coríntios, para a igreja daquele lugar, Paulo chega, escreve uma carta e diz que os homens naturais não compreendem as coisas do Espírito, porque lhes são loucuras, porque não se discernem naturalmente. Mas ele continua dizendo que o homem espiritual discerne tudo, mas de ninguém é discernido, dando a entender que no nosso meio existem hoje dois tipos de pessoas: os naturais e os espirituais. O natural, o homem, a mulher natural, ela tenta achar um porquê para tudo que acontece. O homem natural jamais vai entender as coisas do Espírito. E por essa questão, eu entendo assim, o motivo de muitas pessoas passarem ano após ano vindo na igreja, mas saindo da mesma forma. Pessoas vêm e pessoas vão. Algumas recebem, outras não recebem. E não recebem porque lidam com Deus como se lidasse com o seu amigo, como se lidasse com uma pessoa terrena. Por essas coisas, Paulo começa a falar à igreja de Coríntios dizendo: ei, há um grupo de pessoas que estão tentando entender Deus, e por tentar entender Deus, têm se escandalizado e não recebem, porque estão agindo de uma forma natural. E ele traz uma observação dizendo assim: se vocês querem entender as coisas espirituais, sejam homens e mulheres espirituais. O homem natural jamais vai entender o mistério da salvação. O homem natural jamais vai entender o mistério da profecia. O homem e a mulher natural jamais vai entender o mistério da revelação. O homem e a mulher natural jamais vão caminhar sobre as águas, porque é necessário fé. E a fé é algo que você não vê, mas que você crê e acredita. O homem natural precisa de uma imagem de escultura
para adorar, porque não consegue entender o que era adorar em espírito. O homem natural precisa de respostas, e por isso nunca vai viver o melhor de Deus. Deus nós não entendemos aqui, mas entendemos aqui. Os mistérios que Deus tem para nos revelar, jamais entenderemos aqui, mas temos que acreditar. E é por isso que hoje eu faço distinção de duas pessoas, as pessoas naturais e as pessoas espirituais. As pessoas naturais virão tentar cultuar a Deus com seu racionalismo e vão sair da mesma forma, mas os espirituais vão quebrar o vaso aqui nessa noite e vão Espírito de Deus. Jamais nós vamos entender racionalizando tudo. Isso me atemoriza e me entristece um pouco, porque nós, como obreiros, os pastores, gostariam que todos que viessem aqui pudessem sentir esse amor maravilhoso de Deus, pudessem sentir essas revelações, os mistérios que Deus revela àqueles que o buscam. Mas infelizmente, por serem pessoas naturais, racionais, não usufruem e não recebem. E o seu culto, passa culto, sexta, domingo a segunda, e nada acontece. Sendo que Jesus disse assim: eu estarei convosco até a consumação. Aonde 2 ou 3 estiverem em meu nome, eu. Só que estar é uma coisa, se manifestar é outra. Ele pode estar no teu culto, Ele pode estar no nosso culto, mas é necessário um pouco mais para que Ele se manifeste. Já não há mais tempo de tentarmos entender tudo. Já não há mais tempo de sermos que nem aquela mulher no poço. Senhor, onde é que eu adoro? Eu tenho que adorar ali, eu tenho que adorar ali. O que eu faço? E Jesus disse: calma. Nada disso. Só me adora em espírito e em verdade. Só me adora em espírito e em verdade. Um culto a Deus é muito mais do que chegarmos aqui, sentarmos, cruzarmos os nossos braços e tentarmos entender o que vai acontecer. O livro que eu li, uma passagem em Lucas, pastor, que está acontecendo um culto maravilhoso. Maravilhoso de ruim. Por causa que o homem que quer cultuar com Deus, preste atenção aqui comigo. O homem que quer cultuar a Deus, que convida a Deus para sentar em sua mesa. Porque mesa é lugar de altar, é um altar, e lugar de altar é lugar de aliança. Esse homem convida Jesus para sentar com ele. Mas nada acontece. Nada acontece. Jesus está sentado em sua frente. A presença do Deus Todo-Poderoso está ali. Mas me pergunte se aconteceu alguma coisa. Para o culto desse homem, não aconteceu nada. Até uma mulher resolver
dar a Ele o que realmente nós temos que dar. Dar a Ele o que realmente eu e você temos que dar a Ele. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ouvindo que Jesus estava na mesa sentado com aquele homem, ela vai dizer que ela pega um vaso. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ouvindo que Jesus estava na casa daquele fariseu, pega o seu vaso com unguento, diga com unguento, e vai até aonde Jesus estava. Até então o culto daquele homem tinha sido um culto calculista, um culto racional. E por ser um culto calculista, racional, aquele homem não vê Jesus se manifestando. Mas a Bíblia vai dizer que esta mulher, ela vem por detrás de Jesus e se joga aos seus . Os espirituais já estão entendendo. Se você é um espiritual, você já está entendendo. Até então, nada tinha acontecido, mas aquela mulher se joga aos pés. E se jogar aos pés, na minha convicção, está falando de rendição, entrega, se humilhar. O culto a Deus não se conduz com a sua soberba. Um culto a Deus não se conduz com a sua vaidade. Um culto a Deus não se conduz com a sua altivez de espírito, achando que é melhor do que o irmão, achando que é melhor do que o outro. Eu faço e eu aconteço e Deus tem que me dar. Com Deus não cola isso. Era por isso que ele estava calado até então. Mas quando aquela mulher faz algo diferente, ela vem e se joga aos seus pés, se rendendo, se humilhando, adorando. E a Bíblia vai dizer que com lágrimas, ela começa a enxugar aos pés de Cristo e com seus cabelos a limpar. E eu entendo que lágrimas está falando é quebrantamento. Uma pessoa que derrama suas lágrimas é uma pessoa quebrantada. Um culto verdadeiro tem que ter quebrantamento. Um culto real e sincero tem que ter quebrantamento. Porque todos os dias nós teríamos motivos para sermos enxutados, para sermos desarraigados de Deus. Mas o seu amor, pelo muito amor que nos amou, todos os dias Ele nos traz de perto, nos traz de volta. Por isso eu entendo que um culto tem que ter lágrimas. Você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender. Eu preciso todos os dias me jogar aos pés daquele Deus e dizer: Senhor, com lágrimas eu te adoro. Com lágrimas eu te adoro. Com a minha rendição eu te entrego o meu louvor, a minha adoração. E Davi, entendendo isso, eu acho lindo que ele escreve no Salmo número 51, ele diz: ó Deus, cria em mim um coração puro.
e um espírito quebrantado. E não retires de mim o teu espírito. Quando eu e você entendermos que Ele é tudo que temos, quando eu e você entendermos que Ele é tudo que precisamos, quando eu e você entendermos que o Espírito Santo, Ele é mais real do que o ar que respiramos, quando nós entendermos que sem Ele nada podemos fazer, o nosso culto vai deixar de ser um culto calculista, o nosso culto vai deixar de ser um culto de mesmice, e vai ser um culto de aquebrantamento, vai ser um culto de rendição, vai ser um culto onde nós vamos entregar o nosso melhor, nós vamos entregar o nosso melhor, não importa quem é que esteja pregando, não importa quem é que esteja cantando, nós vamos nos render a Ele e vamos dizer: ó Deus, cria em mim um coração puro. Urabababababachei, urabasukinarabaséria. Você quer ver algo diferente? Mude o seu culto. Não está vivendo da forma que você gostaria de viver ainda? Mude o seu culto. Não sentiu Deus falar ainda com você? Está faltando alguma coisa. Porque um culto onde tem rendição, um culto onde tem quebrantamento, um culto onde tem lágrimas, é um culto de poder, é um culto de graça, é um culto onde Deus pega você e te eleva a outros níveis, e te eleva a lugares mais seguros, a lugares mais tranquilos. E essa mulher, entendendo, ela se prostra aos seus pés, com suas lágrimas enxuga os seus pés, quebra o vaso, beija os pés de Cristo e unge os seus pés. E sabe o que acontece? Quando essa mulher faz tudo isso, quando essa mulher entende o que é adorar a Deus em espírito, quando essa mulher entende o que é buscar a Deus em espírito, com tudo que tem, com todas as suas forças, o homem natural, o homem carnal pensa na sua mente: se esse fosse profeta, se esse fosse profeta, saberia que é que estava jogado aos pés. Perceba o culto. Olha o culto desse homem. Luiz, olha o culto desse homem. Ele só abriu a boca para murmurar, e nem abriu, pensou. Aí eu te pergunto: Deus vai fazer na vida do incrédulo? Você espera Deus fazer alguma coisa na sua vida, buscando a Ele com falsidade, buscando a Ele com engano, flerteando com Deus, fazendo proposta com Deus? Você espera que Ele venha se manifestar no seu culto, vivendo uma mentira? Tudo que aquele homem natural fez, ou seja, que ele não fez, porque não fez nada, só com incredulidade. E o mais lindo que o nosso Deus, Ele é um Deus que sonda os nossos corações. Quantos creem nisso? O mais lindo é que Deus sonda os nossos corações, e que Ele olha para o coração daquele fariseu, quando ele pensa, quando ele diz: se esse fosse o profeta, ele saberia a pecadora que está jogada aos seus pés. Quando ele olha,
quando ele vê aquele sentimento naquele fariseu, ele responde: ô fariseu, posso te dizer uma coisa? E ele diz: sim, pode, mestre, com falsidade. O culto dele era de falsidade. O culto dele era um culto de incredulidade. Por que tu diz que é um culto de incredulidade? Porque ele diz: se esse fosse profeta, já está duvidando. Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, feito um milagre maravilhoso, ao qual aquela mulher sem esperança, ao qual aquela mulher já com a sua vida já destruída, porque o seu esposo já tinha morrido, o seu filho já tinha morrido, e para a mulher não tinha mais lugar na sociedade, porque era desprezada. Jesus vem, toca no esquife e diz para o moço: levanta, e o moço é curado, restaurado, é ressuscitado. Jesus fazendo milagres, ele convida para o seu culto, e ainda assim, com incredulidade, ele diz: se este fosse profeta, bem saberia quem é que é essa mulher que está jogada aos seus pés. E quando Jesus vê isso, então Jesus responde a ele: certo credor tinha 2 devedores. Preste atenção. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500, o outro 50. E não podiam pagar. E não podiam pagar. O credor perdoou os 2. Quem esse credor perdoou mais? O que devia 500 ou o que devia 50? Que coisa linda quando Deus resolve se revelar aos incrédulos. Que coisa linda quando Deus resolve se revelar àqueles que acham ser alguma coisa. Porque Deus revela o oculto e escondido. E ele responde: Senhor, com certeza, é aquele que deve mais. É aquele que o Senhor amou mais, porque perdoou mais. E aí Jesus deixa o veredito. Está vendo essa mulher? Desde quando ela chegou, ela não cessa de derramar as suas lágrimas aos meus pés, de lavar os meus pés. Está vendo essa mulher, fariseu? Desde que ela chegou, tudo que ela fez foi se aquebrantar em minha presença, foi chorar em minha presença, foi em se render em minha presença. Você, quando eu cheguei aqui, nem sequer lavou os meus pés. Você está vendo a diferença de um homem natural para um homem espiritual? Quando eu falo homem, digo homem e mulher. Você está vendo a diferença do culto dele e do culto da mulher? Você nunca vai entender Deus. E se você quiser adorar o seu Deus com incredulidade, eu sinto muito em te dizer, eu e você temos perdendo o nosso tempo aqui. Eu e você temos perdendo o nosso tempo. E Jesus continua dizendo àquele homem: desde que essa mulher chegou aqui, ela não para de enxugar os meus pés com as suas lágrimas, seus cabelos. Mas quando eu cheguei aqui, fariseu, tu nem sequer lavou os meus pés. Ela não para de beijar os meus pés, me adorando, e tu nem sequer me deu um ósculo santo, um beijo no rosto. Desde quando ela chegou aqui, ela quebrou o vaso, derramou o unguento, e tu nem sequer derramou o óleo na minha cabeça. Eu quero que você se coloque de pé.